Paz do Senhor a todos eleitos, escolhidos por Deus segundo a sua multiforme graça e sabedoria. Eu sou o presbítero Jonas, este é o canal Jonas Fora da Baleia e pela primeira vez estamos fazendo um vídeo no estilo podcast. Nós estaremos dando continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2020, que traz como título a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estaremos estudando hoje a lição de número 8, do dia 24 de maio de 2020, que traz como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja, como um edifício espiritual, ela tem os seus fundamentos, tem os seus alicerces, assim como uma casa que você passa e vê ela bonita, né? Uma casa grande ou pequena, mas ambas têm que ter o seu alicerce, tem que ter um fundamento, porque se não tiver um alicerce, na primeira ventania ela vem abaixo. Assim é a igreja. E o textuário dessa lição 8 nos diz: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 20, aqui ele já deixa claro que a igreja tem como base, tem como alicerce a doutrina dos apóstolos e dos profetas, mas Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É o que nós iremos analisar nesta lição de hoje. A verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 e 22, e também no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 27. Diz assim Efésios 2: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus, no capítulo 7, verso 24, nos diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correm rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e nos testemunhos dos profetas. A introdução nos diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, nós estudaremos cada um desses aspectos. Então, nós vemos que assim como um templo físico precisa ser edificado em base sólida, ter bons alicerces para que não venha a cair, assim também é a igreja do Senhor. Assim também somos nós, temos que estar alicerçados na fé em Jesus Cristo. Vamos entender então o que é um edifício espiritual. Um santuário judeu era um templo
em Jerusalém, né? E era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, né? Ou seja, eles tinham um templo como um símbolo maior de que eles faziam parte, que eles eram o povo de Deus. Eles elevavam isso tão acima de tudo que eles proibiam gentios de entrarem no templo, né? Mas quando veio Jesus, ele reconciliou tanto gentios, né? Quando ele aboliu as leis cerimoniais, ele reconciliou gentios e judeus e desfez esta inimizade entre esses dois povos, né? Formou uma nova humanidade que se denominou a Igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado, ou seja, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não podia conter a Deus, né? Ou seja, a glória era tão grande que o templo não conteve, né, a glória de Deus, né? Está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E reafirma a instrução de Estevão, em que Estevão disse, né, o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 7:48. Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3,16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro 2,5. Então nós vemos aqui que o templo físico ele deixou de ter aquela importância, né, acima de tudo, e o templo espiritual, o templo santuário, né, que é a morada de Deus, que é o nosso corpo, que somos nós os cristãos, que somos um edifício espiritual, passou a ser mais importante, né? E tudo isso tem que estar o quê? Em cima da pedra angular que é Cristo. Vamos ler aqui. Na arquitetura antiga, a construção de edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento, ou seja, era a pedra de esquina, né? A pedra que segurava todo o edifício, né? E nós sabemos que o alicerce é muito importante, né? Para que um edifício, um templo possa permanecer de pé. Tópico 4 diz assim: Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina. Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Mateus, capítulo 12, verso 10. Assim também como os apóstolos testificam ser Cristo a pedra principal, em Atos 4:11, 1 Pedro 2:7. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Mateus 7:24. Então, todo o edifício, toda a construção, ela tem que estar bem edificada. Tem que estar sobre um alicerce forte, né? E nas escrituras diz que o homem sábio ele fazia a sua casa sobre a rocha, porque sabia que ali era um fundamento forte que não poderia ser abalado por qualquer coisa. O fundamento dos apóstolos e profetas, o conceito de apóstolos, o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos.
eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então nós vemos que quando Jesus ele partiu, né, e enviou o Espírito Santo, ele comissionou os apóstolos como o fundamento da igreja, né, como o alicerce, vamos dizer assim, né, porque eles tinham a missão de pregar a ressurreição, né, que Jesus ressuscitou, porque eles foram testemunhas oculares disso, né, e também de pregar a nova doutrina, né, a doutrina do cristianismo, que foi trazida por Cristo Jesus, né. E assim, o próprio, como nós vemos aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele foi chamado, né, para ser apóstolo pelo próprio Senhor Jesus, né, e eles tinham o compromisso de instruírem a igreja no caminho que se devia andar. Por isso que o fundamento da igreja, ele é os profetas e os apóstolos. Vamos ver então aqui a doutrina dos apóstolos. Embora não possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina, né? Por isso que fala que eles são parte do fundamento da igreja, porque não eram eles as pessoas, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme termos do Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ou seja, o que os apóstolos constituíram é fundamento. O que os apóstolos ensinaram não pode ser mudado, né? Testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamar e intérprete de revelação divina, proclamador e intérprete de revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica se tratar dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes das promessas, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, prefazem o alicerce da Igreja de Cristo, né? Então, os apóstolos, né, eles definiram a doutrina, né, que eles receberam de Jesus, passaram para a igreja, né, e também através das profecias, né, que eles recebiam através do Espírito Santo, né. Quando eles receberam lá o batismo com o Espírito Santo, a igreja passou a profetizar. 2 Pedro capítulo 1:21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a profecia não vem do homem, e sim de Deus através do Espírito Santo. Vamos ver então aqui: edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo.
pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. Templo santo do Senhor, a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. A morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso significa que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Jesus habita na igreja. Jesus ele não veio só para judeus, veio para todos aqueles que nele crê. Pois ele mesmo disse que aquele que viesse a ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Conclusão de tudo isso que nós lemos aqui neste momento. A comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amados irmãos, nós aprendemos aqui que assim como um edifício, assim como uma construção, assim como uma casa, um prédio tem que ter bons fundamentos, bons alicerces, assim também a igreja. E nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos, né? Também na revelação dos profetas através do Espírito Santo e na pedra principal de esquina, a pedra angular, que é Jesus Cristo, né? Que a palavra de Deus diz que todo aquele que fizer um edifício sobre esta pedra não será confundido, e é esta pedra angular que no fim dos tempos vai derrubar o último reino da terra, né? O último reinado humano, né? Que será o reinado aí do anticristo. Essa pedra que foi vista na visão de Daniel, quando ele diz que uma pedra sem auxílio de mão é lançada e derruba aquela estátua da visão, né? E ali nós sabemos que essa pedra é Jesus Cristo, a pedra principal de esquina. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse modelo de ensinamento, no modelo podcast, dá aí o seu comentário no vídeo, deixa aí a sua sugestão. E nós sabemos que não muito longe, não muito distante, esperamos que muito em breve nós possamos estar nos reunindo na igreja para adorar e louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.